Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Meus irmãos, está escrito em Eclesiastes 12:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Meus irmãos, estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico da Igreja. Dia 22 de novembro é o último domingo onde a palavra de Deus fala sobre o grande dia do juízo final. O tema do culto de hoje, o dia da prestação de contas, se aproxima. Peçamos então a Deus sabedoria para sermos bons mordomos, bons administradores da vida, dos bens, dos talentos que Ele nos deu. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai nosso, nos apresentamos diante do Senhor em culto e oração. Perdão, Senhor, não somos dignos de que entres em nosso coração, pois muitas vezes permitimos que o inimigo semeie e plante ervas daninhas e acabamos produzindo abrolhos, frutos ruins. Obrigado, Senhor, pela obra de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus Salvador, que assumiu a nossa culpa e pagou a nossa dívida com o seu sacrifício na cruz, conquistando para todos nós o perdão gratuito de nossos pecados. Apesar de sermos indignos, pedimos ao Senhor que nos orientes e nos torne sábios para sermos bons administradores dos talentos que nos dás. Que o Espírito Santo, através da Santa Palavra, nos ilumine, santifique e conserve na verdadeira fé. Ó, vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado e tudo que nos dás nos seja abençoado, para que possamos ajudar aos necessitados. Amém. Vamos agora, meus irmãos, ouvir o Salmo 90, a oração de Moisés, escrito durante a peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, pedindo a Deus sabedoria para entender o significado da vida e o valor de cada dia. Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce, abre em flor e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira e o Teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira.
a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Vamos à leitura do Antigo Testamento, que está em Sofonias, no capítulo 1, versos 7 a 16. Onde o profeta anuncia o dia do juízo de Deus sobre Israel. A leitura do Antigo Testamento se encontra em Sofonias, capítulo 1, versículos 7 a 16, onde diz: Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício, e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: Naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram como os pagãos adoram os seus deuses, e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também, vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Por isso, os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O versículo de destaque é o número 14, onde diz: O grande dia do Senhor está perto,
e vem chegando depressa. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado porque em Jesus tu carregaste na cruz toda a tua ira sobre o pecado. Perdão, Senhor, por ter pecado, e me guarde na fé verdadeira, para que eu esteja preparado para o grande dia em que virás à terra. Em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. A leitura do Novo Testamento está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 11. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A leitura se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Prontos para a vinda do Senhor. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia, nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. O versículo base é o 5 e diz o seguinte: todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Até aqui a palavra. Oremos. Meu Deus, meu Salvador, fortaleça minha fé para permanecer como filho da luz, pois o Senhor veio me resgatar da escuridão para ser da luz e do dia. Em nome de Jesus. Amém. O dia da prestação de contas se aproxima. Estimados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Estamos vivendo o tempo das pandemias. A palavra pandemia tem sua origem na língua grega pandemias. É a junção dos elementos pan, traduzindo para tudo, para todo, e o demos, que significa povo. Pandemos, todo o povo. Então, pandemia é relacionado a uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente, o mundo todo o povo. Hoje, o foco é a pandemia do coronavírus, do Covid-19. Um médico até me disse que todos serão contaminados. Porém, desde o início dos tempos, após a desobediência de nossos primeiros pais, surgiram várias pandemias e têm contaminado o mundo inteiro. As pandemias do ódio, da mentira, da idolatria, da imoralidade, dos roubos, dos crimes de morte, dos adultérios, da avareza, da inveja, da calúnia, do orgulho,
da discriminação racial, da intolerância, do falar e agir sem pensar nas consequências, etc. e etc. Apesar de tanta dor, Deus vem ao nosso encontro através de seu Filho Jesus para nos dar esperança de que essas pandemias vão acabar. Jesus é a cura, a vacina. Ele veio para promover outro tipo de pandemia para todo o povo. Eu diria, a pandemia do amor, da paz, da alegria, da fé, da bondade, do perdão, que traz vida e salvação. Queira Deus que sejamos infectados, contagiados com o seu amor. Meus irmãos, Jesus prometeu que voltará novamente para julgar os vivos e os mortos. Será o dia da prestação de contas. Embora muitos vivam como se esse dia jamais chegará, o dia do juízo final, a morte que está ceifando vidas em todo o mundo é uma prova de que tudo passará. Lemos no Salmo 90, a oração de Moisés, nos versículos 9 e 10. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Esta verdade testemunhamos todos os dias. Por acaso existe alguma cidade no mundo que não tenha um cemitério onde os mortos são sepultados? A maior tristeza seria não ter esperança de que a morte é apenas uma passagem para a outra vida prometida a todos que creem em Jesus. Disse Jesus em João 11:25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bem, enquanto não chega esse dia, nesse intervalo de tempo em que vivemos sujeitos às pandemias do pecado, em Cristo somos despertados para vivermos nova vida. E esta vida é presenteada com muitos talentos e dons. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em Mateus, no capítulo 25, versos 14 a 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste.
E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem, meus irmãos, Jesus conta a parábola dos talentos, relacionando ao dia da prestação de contas. Jesus fala que um determinado senhor saiu para uma viagem longa e deixou para cada servo um determinado número de talentos. O Senhor representa Jesus. Os servos são os filhos de Deus, os que creem. E os talentos simbolizam os vários dons que Deus concede para que sejam administrados pelos seus servos. Talento era a moeda grega feita de ouro, de grande valor. Um servo recebeu 5 talentos, equivalente a 500 moedas de ouro. O outro recebeu 2 talentos, equivalente a 200 moedas. E o terceiro recebeu 1 talento, ou seja, 100 moedas de ouro. O objetivo era que os servos negociassem os talentos. Passado o tempo, chegou o dia da prestação de contas. Quando o Senhor retornou, cobrou daqueles servos o que cada um tinha feito com os seus talentos. Os 2 primeiros conseguiram 100% de lucro. Dobraram as moedas, de 500 para 1.000, de 200 para 400. Já o terceiro escondeu a moeda, escondeu o talento, enterrou o talento na terra. O Senhor então elogia os 2 primeiros, dizendo: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. A maior recompensa para esses servos foi serem chamados à presença de seu Senhor. Essa passagem simboliza a entrada do cristão no novo céu e na nova terra para viverem eternamente. E quanto ao terceiro servo que escondeu o talento, este foi rejeitado. Para justificar seu fracasso na administração do talento que recebera, o terceiro servo julga seu senhor como sendo severo, duro, cruel, exigente, violento. Mesmo sabendo que o Senhor fosse realmente severo e exigente, isso não deveria estimular ainda mais esse servo a trabalhar para produzir algum lucro com o talento que recebeu? Ao invés de ser elogiado, o servo foi chamado de empregado mau e preguiçoso. Foi jogado fora na escuridão, para longe do seu Senhor. Irmãos, todos nós somos servos de Deus. O nosso relacionamento com Deus e o mundo envolve a administração da vida para a nossa felicidade e a felicidade do próximo. Desde o princípio, Deus confere à humanidade a administração da sua criação. Lemos em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 28. Disse Deus: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco.
Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que rastejam pelo chão. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então, irmãos, temos sido bons administradores dos dons, talentos, bens que o nosso Senhor nos confiou? Temos sido bons administradores da nossa vida? Será que ouviremos um elogio de Deus no dia da prestação de contas? Quem não gosta de ser elogiado? No livro 5 Minutos com Jesus, nosso devocionário, no dia 15, domingo, hoje, o pastor Anselmo Graff escreve: é bom ser elogiado. O elogio exalta virtudes e aumenta a autoestima. Se faz bem o louvor de uma pessoa, imaginemos então quão especial é o elogio do próprio Jesus Cristo. Muito bem, empregado bom e fiel, venha festejar comigo. Normalmente somos elogiados por fazermos algo bem feito, não é isso? E para fazermos algo bem feito, é preciso ter talento. Como, por exemplo, ter boa voz para ser um bom cantor, ter dom para ser médico, enfermeiro, professor, padeiro, pedreiro, advogado, mecânico, etc, etc. Todos com o objetivo de servir e serem servidos para o bem comum da vida. Para que se faça o melhor, é necessário preparação, dedicação, aperfeiçoamento, esforço, trabalho. E quanto ao preguiçoso? Deus tem uma palavra para o preguiçoso, meus irmãos. No livro de Provérbios, capítulo 6, versos 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Na linguagem de hoje, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então, irmãos, estamos procurando multiplicar os talentos que Deus nos deu? Estamos procurando dedicar nossos dons para promover o reino de Deus? Reino de paz, de esperança, de amor? Como temos negociado os nossos talentos? Em meu próprio benefício e em benefício de meu próximo? Embora muitos tenham sido abençoados com talentos e dons, muitos têm usado de forma egoísta, pensando somente em si mesmo. Talvez até orem o Pai Nosso dizendo: o pão meu de cada dia me dá hoje. Como poderá receber o elogio de Deus quem pensa e age assim? Chegará certamente o dia da prestação de contas. O profeta Sofonias, no capítulo 1, versículos 7 a 16, descreveu com detalhes o dia da vinda do Senhor. Descreveu
como um dia sem luz, um dia de escuridão, de trevas, de terror. Deus estava zangado com o seu povo por causa da maldade que tinham praticado, da idolatria e da desobediência aos mandamentos. Seriam jogados fora na escuridão, para longe do seu Senhor. Já o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele fala que o dia do Senhor acontecerá e será surpresa. Pegará de surpresa quem estiver dormindo na fé, isto é, vai pegar de surpresa o preguiçoso. Mas o apóstolo Paulo diz aos irmãos da igreja de Tessalônica, nos versículos 4 a 8, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. E o dia do Senhor não vai pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Paulo diz: animem e ajudem uns aos outros. Em outras traduções, consolem, edifiquem, encorajem uns aos outros. Mas, meus irmãos, quando será esse dia? O dia da prestação de contas poderá ser hoje ou amanhã. Muitos certamente serão chamados. As pandemias têm ceifado muitas vidas. E todos comparecem diante do Senhor da vida. Estamos preparados para a nossa prestação de contas? Será que ouviremos um elogio de Jesus? Muito bem, servo bom e fiel, venha festejar comigo? Se desde já nos preocupamos com as nossas prestações de contas, nos alegremos, pois isso significa que estamos alertas, acordados, vigilantes. Se estamos procurando colocar nossos talentos a serviço de Deus, segundo a capacidade de cada um, é sinal de que estamos na fé. Portanto, quero convidá-los, vamos plantar árvores. Nossos irmãos da Hora Luterana enviaram a seguinte mensagem: plantando árvores. Lemos em Hebreus, no capítulo 13, 14. Neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Ainda assim, plantamos árvores. Em 1 Pedro 1, capítulo 2, verso 11, diz que somos estrangeiros de passagem por este mundo. Ainda assim, plantamos árvores. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, está escrito: somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ainda assim, plantamos árvores. Plantamos porque ainda não estamos lá. Plantamos porque reconhecemos a importância e a beleza do jardim de Deus, a sua criação. Plantamos porque sabemos o quanto a sombra e o fruto embelezam e alimentam a vida. Enquanto caminhamos para a cidade eterna que Jesus está preparando para nós, plantamos aqui. Plantamos porque um coração em paz com o futuro deseja ser útil e deseja produzir frutos hoje. Portanto,
Diz o poeta no hino 389: a graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. Em nome de Jesus. Amém. Dediquemos ao Senhor agora, irmãos, nossas ofertas de gratidão, agradecendo a Deus por não deixar faltar o pão em nossa mesa. Vamos agora falar com Deus em oração. Amado Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, iniciamos nossa oração confessando nossa fé no Senhor de nossas vidas, com as palavras de Martim Lutero. Cremos que o Senhor criou a nós e a todas as criaturas, e nos deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, nos dá as vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar, marido, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-nos abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-nos contra todos os perigos e nos guarda de todo mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da nossa parte. Por tudo isso, damos graças ao Senhor e louvamos, e desejamos servir, obedecendo a sua vontade. Ó Deus, faça com que o trabalho da tua igreja, a comunhão dos santos aqui na terra, prospere. Conforta, fortaleça e proteja aos que estão sofrendo perseguição.
Que tua justiça ilumine este mundo envolvido em trevas. Que tua verdade preencha os corações e mentes dos que estão com autoridade, especialmente aos que foram eleitos, prefeitos e vereadores. Dá-lhes o teu espírito de compreensão, conselho e sabedoria, para promoverem concórdia, prosperidade, justiça e paz em nossa terra. Oramos pelos que estão doentes. Conceda-lhes saúde e alívio das suas dores. Consola os enlutados com fé, na certeza da ressurreição e que um dia o Senhor irá nos reunir novamente. Renove nossa confiança em tua bondade nesse tempo de peregrinação terrena. Abençoa nossos irmãos aniversariantes. No dia 4 deste mês, nossa irmã Ruth de Oliveira Rios. No dia 6, a Antônia Auridete Silva, a Flávia Weber Oliveira. No dia 7, o Victor da Conceição Knidel. No dia 9, o Luciano Amorim Soares, Silvia Gonçalves Magalhães e César Neubert Gonçalves. No dia 13, nossa irmã Marluce de Matos Souza. Abençoa, Senhor, com a tua palavra especialmente. No dia 14, a Vanessa Miceli de Oliveira, a Magnólia da Silva Santos. E no dia 15, a Elba Nara Santos Alves. Que todos sejam abençoados com a tua palavra. Obrigado pelas bênçãos materiais e espirituais, pelo que somos e pelo que temos, seja pouco ou muito, pois sabemos que tudo vem das tuas mãos. Ajuda-nos a administrar nossa vida, ensinando a cada um a contar os dias para que alcance um coração sábio. Que no grande dia da prestação de contas ouçamos: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha festejar comigo para sempre. Em nome de Jesus, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos e oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar.
Peçamos agora ao Senhor a sua bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e ter misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Escreveu o poeta John Munsell, 1863. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Hino 338 do Inário Luterano. Portanto, irmãos e irmãs, permaneçamos alertas, vigiando nossas ações, administrando com sabedoria os talentos que recebemos, firmados em Cristo, vivendo e compartilhando o amor cristão. Estamos nos preparando para iniciarmos os cultos presenciais aqui, no dia 29 de novembro, primeiro domingo de Advento. Precisamos ter cuidado e seguir os protocolos de segurança, mas Deus certamente nos abençoará. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato ligando para 33217132. Nos despedimos desejando a todos uma semana abençoada. Que Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados. Em nome de Jesus. Amém.